A Organização Mundial da Saúde começou a usar um novo termo para a varíola dos macacos. Agora a organização usa Mpox como sinônimo da varíola. O novo nome é a abreviação do nome em inglês Monkeypox. O objetivo da mudança é evitar a estigmatização que existe, já que a organização começou a receber inúmeras reclamações de que o nome atual não era adequado. Vamos falar então sobre a doença e pouco mais de 5 meses após a Mpox chegar ao Brasil, o país passou hoje a marca de 10 mil casos da doença. Quem traz as informações é Pablini Queiroz ao vivo. Boa tarde, Pablini. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos acompanham. O balanço do Ministério da Saúde mostrou que no Brasil já são 10 mil casos da varíola dos macacos e 13 mortes confirmadas. Esses números colocam o Brasil, então, como o segundo país do mundo com mais de 10 mil casos da doença. Atrás apenas dos Estados Unidos, que hoje tem mais de 29 mil diagnósticos confirmados. Desde o início do surto global, em maio, 80 mil pessoas tiveram a doença em países onde ela não é endêmica. Países, então, como a Espanha, a Alemanha e Inglaterra conseguiram conter o avanço do vírus por meio da vacinação, o que ainda não ocorre no Brasil. A Organização Mundial da Saúde informou na semana passada que a região das Américas é um alerta, já que é a mais afetada pela enfermidade atualmente. Alexandre? Ok, Pablini, muito obrigado. Ainda falando de saúde mundial, depois das manifestações históricas que tomaram conta da China, o país anunciou que vai acelerar a vacina em idosos. Agora quem traz essas informações é Ana Paula Lemos. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde para você também, Alexandre. Boa tarde a todos. A China registra recordes diários da doença com um novo surto de Covid-19 no país e apenas 65% das pessoas com mais de 80 anos estão com o esquema vacinal completo. Em vigor há quase 3 anos, a política de Covid-0 do atual governo foi alvo de revolta popular em manifestações durante o fim de semana, as maiores no país desde o movimento pró-democracia de 1989. O elemento que desencadeou os protestos foi um incêndio em um prédio que deixou pelo menos 10 mortos. Muitos chineses afirmam que os trabalhos dos bombeiros foram prejudicados pelas restrições provocadas pela estratégia. A limitada cobertura de vacinação entre os idosos é um dos argumentos do governo chinês, que o governo chinês usa para justificar uma política de saúde rígida, que inclui confinamentos prolongados em algumas cidades. Por isso, o governo anunciou o avanço da imunização de idosos, o que para muitos poderia ser uma saída para a polêmica política que foi adotada pela China. Alexandre. Ok, Ana Paula, muito obrigado. E foi finalmente protocolada pela equipe de transição do governo Lula a proposta de emenda à Constituição que coloca o Auxílio Brasil fora do teto de gastos. Agora, Débora Pérez com a gente. Boa tarde, Débora. Oi, Léo. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no JP Agora. Após 13 dias de articulação no Senado, a PEC da transição, também muito conhecida como a PEC do estouro, foi protocolada na Secretaria-Geral do Senado em Brasília. A proposta é o resultado de negociações entre a equipe de transição e parlamentares. O conteúdo ainda pode ser alterado até a data de votação em plenário prevista para ocorrer até 10 de dezembro. O texto apresentado tira do teto de gastos o valor necessário para dar continuidade ao pagamento dos R$ 600 do benefício, que voltará a ser chamado de Bolsa Família, mais R$ 150 por criança de até 6 anos. Ao todo serão investidos 175 bilhões de reais e, além disso, a PEC recompõe o orçamento de 2023, que está deficitário em áreas como a educação e a saúde. Leal, é com você. Ok, Débora, muito obrigado. Termina aqui esta edição do JP Agora e eu volto às 3h25 da tarde com mais informações. Tchau, até lá. Thank you.